boa tarde a todo mundo, a todos. Eu sou o Gabriel, fui convidado pelo programa de mestrado da Ciência Política da UFP para coordenar esse nosso terceiro webinar, né? O nosso terceiro webinar aqui do Diálogos da Eninga, em que a gente tem o professor Robert Bonifácio, que vou já falar um pouco sobre o currículo do professor, que ele vai falar sobre o declínio da democracia na América Latina, trazer os fatores explicativos sobre essa questão, e ao longo da apresentação a gente vai buscar atender todos esses pontos que tratam do tema, e além disso, o professor, fala um pouco sobre o professor Robert. O professor Robert Bonifácio da Silva, ele é doutor e fez estágio pós-doutoral em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Atualmente ele é professor adjunto de Ciência Política na Universidade Federal de Goiás e é membro permanente dos programas de pós-graduação em Ciência Política e em Direito e Políticas Públicas, dessa universidade. O professor foi eleito conselheiro representando a área de Ciências Humanas na Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, da Universidade Federal de Goiás, é coordenador de estágio do curso de graduação em Ciências Sociais, com habilitação em Políticas Públicas, e membro da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Também pesquisa questões relativas à avaliação de políticas públicas, comportamento eleitoral, cultura política e corrupção. Antes de mais nada, antes do professor passar a palavra para o professor, eu queria agradecer a presença de todos, né, de Teresina, do Piauí, mas de todo o restante do Brasil ou de outros lugares que estejam assistindo, e que seja uma apresentação muito produtiva. Então, eu passo a palavra ao professor Robert e boa sorte na apresentação. Obrigado, Gabriel. Muito feliz em ter recebido o convite de vocês. Já acessei o conteúdo de uma outra webinar que vocês fizeram. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui, especialmente a UFPI, que tem grandes amigos aí, que fazem trabalhos de muita grandeza, o Raimundo Júnior, Vitor Sandes, Olívia Pérez, dentre outros. Já estive aí em 2 ocasiões, então estou muito feliz em estar com vocês novamente, né? Virtualmente não é tão interessante quanto presencialmente, mas é bom também. E obrigado por abrir essa oportunidade para falar um pouco sobre uma pesquisa científica que eu recentemente tive o imenso prazer de tê-la aprovada no formato de artigo científico numa revista importante aqui na área de ciência política na América Latina. Bem, eu vou fazer esse webinar de seguinte maneira, né? Eu vou organizar esse webinar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou falar um pouco do contexto dessa publicação, né? Que eu vou apresentar para vocês aqui. Ao longo da minha apresentação, eu vou mostrar um pouco dos testes, dos resultados que nós chegamos. E depois, não sei se é o caso, né? Caso haja participação aí, quem estiver assistindo, fique à vontade para perguntar alguma coisa, eu posso esclarecer pontos adicionais. Então, assim, acho que o primeiro ponto que eu preciso destacar é que esse artigo que foi publicado, e que eu falarei sobre ele daqui a pouco, ele é uma obra coletiva, né, de minha e de mais 2 professores aqui da Universidade Federal de Goiás, que fazem parte, junto comigo, do COMPOC. COMPOC é um grupo de pesquisa sobre comportamento político e qualidade da democracia, que é composto por mim, o pós-doutorando Lucas Ocado, e o meu companheiro de trabalho, professor adjunto João Carlos Amoroso Botelho. Além de nós 3, o professor Gabriel Madeira também compõe o COPOC, mas não assina o artigo conosco, né? A gente não trabalhou com ele nessa pesquisa. Então, essa pesquisa é de minha autoria, Lucas Ocado e João Botelho. E foi publicado, vai ser publicado, foi aceito para publicação, será publicado entre outubro e dezembro deste ano na revista Estudios Sociales, da Universidade de Los Andes, da Colômbia. Então, temos um prazer aqui estar falando
de uma pesquisa que acabou de sair do forno, né? Bem, o que se trata essa pesquisa? Há um debate científico que ganhou até espaço na arena política dos países desenvolvidos, quanto aqui também no Brasil. É um debate sobre um suposto declínio da democracia. O fato político que levou isso foi a ascensão de algumas lideranças de extrema-direita na Hungria, na Polônia e também nos Estados Unidos. Então, em 2015, teve uma edição do Journal of Democracy, uma das principais revistas da área de ciência política, e com enfoque, né, muito claro em democracia. Teve uma edição especial desse jornal que tratava do estado da democracia no mundo. E havia lá algumas visões dissonantes entre si sobre o quão robusta estava a democracia ao redor do mundo. Ao redor do mundo, na linguagem deles, né, Estados Unidos da América e Europa, especialmente a Europa Ocidental. E esse debate, algumas figuras importantes, como Foa e Monk, o Yascha Monk, professor da Universidade Johns Hopkins, o Foa, da Universidade de Harvard, Ronald Inglehart, da Universidade de... esqueci a Universidade de Michigan, né? A Universidade do Ronald Inglehart, e Pippa Norris, também de Harvard. E eles tinham leituras um pouco diferentes sobre o que estava acontecendo com a democracia no mundo, né? O Ronald Inglehart e a Pippa Norris, eles tinham a visão de que, de fato, nos Estados Unidos da América, recentemente, tem apresentado um decréscimo, né, de afeição à democracia, mas eles apresentam-se céticos a respeito de um declínio da democracia, né, de uma erosão democrática nos Estados Unidos. Já Yascha Monk, o Foa e o Monk, têm uma leitura mais pessimista, e eles abrem um caminho interpretativo de que a democracia estava se erodindo. O que nós fazemos nesse artigo? Nós nos filiamos, nós adentramos nessa discussão, nós trazemos essa discussão de um suposto declínio da democracia para o contexto latino-americano. E por quê? Porque até onde nós conseguimos mapear, nós não encontramos nenhuma pesquisa que investigasse essas questões para o continente latino-americano. Então, essa questão da possível declínio da democracia, até então, estava marcada espacialmente para Estados Unidos e Europa, ou seja, o primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Então, a gente inova, até onde nós sabemos, um primeiro artigo científico que trata dessas questões aqui, América Latina. Então, eu vou até mostrar aqui o livro do Yascha Monk, né, que ele é um estudo, vamos dizer assim, mais aprofundado sobre esse artigo científico que eu estava citando. Um estudo também muito conhecido aqui no Brasil é do Steven Levitsky, né, Como Morrem as Democracias, que eu não tenho aqui em físico, eu tenho ele em PDF. Toda a discussão desse pessoal a gente tenta trazer para a América Latina e, com evidências empíricas, tentar identificar se há ou não um declínio da democracia. Então, assim, a gente poderia começar essa pesquisa de uma maneira, digamos, mais usual, mais clássica, discutindo, primeiramente, o que é democracia, né? Uma vez que a gente se põe a diagnosticar um suposto declínio da democracia, o que nós entendemos por democracia? A gente poderia seguir esse caminho, e eu e os meus companheiros, particularmente, nós somos mais afeitos às ideias de Robert Dahl sobre o que seja democracia, né? Aquela questão de oposição e participação. Porém, nós não trilhamos esse caminho, né? Nós seguimos o debate do Journal of Democracy. Nós pegamos os indicadores que aqueles autores estão debatendo como indicadores de um suposto declínio da democracia e trazemos para cá, para a América Latina, para compreender qual o estado da democracia a partir daqueles indicadores. O momento que a gente mandou
esse artigo para a revista, o momento que a gente teve a resposta. Vou aproveitar, então, né, uma coisa que eu tinha esquecido, vou mostrar aqui que esse artigo vai estar presente num dossiê da revista de Estudos Sociais, que é esse dossiê, Democratic Erosion, Variants, Mechanisms and Consequences, que é organizado pelo José del Tronco e Alejandro Monsalvais Carrillo, ambos do México, né? E essa revista de Estudos Sociais, que vai ser o número 74, de outubro a dezembro de 2020. Voltando ao artigo, o Vidin, conforme eu estava mostrando para vocês, né, mas não espelhando a tela, ele mostra uma queda recente dos últimos 3 anos da medida, e essa queda, o patamar do índice de democracia liberal se iguala a um dos piores patamares, é o terceiro pior índice na região ao longo do período pesquisado, que é de 90 a 2018. O apoio à democracia também tem viés de queda, e a gente vê aqui que é praticamente desde 2015 que há um viés de queda na satisfação, no apoio à democracia, né? Quanto que os cidadãos entendem que a democracia é a melhor forma de governo, né? Melhor regime político, desculpa. Nós temos aqui a média regional de satisfação com a democracia, que tem resultados mais evidentes, uma forte queda ininterrupta de grande patamar, né? Você pega aqui, por exemplo, o início da queda em 2011, 38% para 24%, uma queda de 14 pontos percentuais, uma coisa muito substantiva. Assim como é substantiva também a queda na confiança nos partidos políticos, uma queda que vai também de 2011 a 2018, e cerca de 10 pontos percentuais de queda de confiança nos partidos políticos. A confiança no Poder Legislativo vai pela mesma toada, uma queda de cerca de 13% de 2010 a 2018. A queda na confiança no governo, de cerca de 23%, de maior intensidade, né, de 45% para 22% de 2010 para 2018. E uma queda também, essa medida com menos pontos no tempo, né, mas das últimas 3 pontos no tempo, 2009 a 2015 e 2016, uma queda de cerca de 14 pontos percentuais da importância do voto, o quanto que as pessoas entendem que o voto é importante para a democracia. E, se não me engano, por fim, governo dos poderosos, o quanto que as pessoas entendem que o governo do seu país é um governo em prol dos poderosos. Então, ao contrário de todas as outras medidas, é ruim a gente ver uma trajetória ascendente aqui. Então, quanto maior o percentual, maior a quantidade de pessoas que entendem que o governo trabalha em prol dos poderosos. Então, a gente fez um quadro aqui, que eu acho que pode ser interessante, de tendência e trajetória dos indicadores de democracia na América Latina. Lembrando, mais uma vez, que esses indicadores de democracia, a gente se baseia na discussão da literatura especializada naquela edição comemorativa do Journal of Democracy, onde há debates e teses que conflitam entre si sobre a pujança do declínio da democracia, se é algo estrutural ou se é algo passageiro, ok? Então, o índice de democracia liberal, a gente vê tendência de declínio, né? Assim como apoio à democracia, satisfação com a democracia, confiança nos partidos políticos, confiança no poder legislativo, confiança no governo, importância do voto e ascensão, né, da tendência de entender que a democracia é o governo dos poderosos. E aqui a gente tem algumas, né, a trajetória, né, de que ano até qual ano que há uma trajetória descendente ou uma trajetória ascendente, e a posição desse valor ao longo da série histórica. Então, nós temos aqui, por exemplo, o índice de democracia liberal é o segundo pior índice da série, né? Nós encontramos em 2018 o segundo pior índice da série. Ao passo que a importância do voto,
e a confiança no governo atinge o pior valor da série histórica em 2018. Então, em termos de diagnóstico, nós verificamos que há um declínio dos indicadores de democracia na América Latina. Há um claro declínio dos indicadores de democracia na América Latina. Então, de certa forma, os cidadãos latino-americanos têm demonstrado ou uma postura crítica em relação à maneira como a democracia tem funcionado na América Latina, ou até mesmo os cidadãos latino-americanos têm mostrado menor comprometimento com as instituições e os princípios democráticos na América Latina. Então, essa é uma parte diagnóstica, a gente abrange dados de 90 a 2018, se não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 indicadores, e a gente faz aqui, em termos de América Latina, um amplo diagnóstico. A gente não analisa países, a gente não vai muito a fundo em países, especificamente em cada país, certamente isso será uma etapa posterior, né, depois da publicação desse artigo, certamente a gente vai continuar pesquisando nessa toada, né, e eu acho que um caminho natural é a gente tentar discernir melhor em que países a gente tem tido um declínio mais acentuado da democracia na América Latina, em que países essa tendência de declínio não se mostra presente, ou até o inverso. Será que em alguns países da América Latina há uma tendência de valorização da democracia? Porque a gente está olhando aqui por um olhar dos 17 países latino-americanos, em seu conjunto. As particularidades de cada país, a gente ainda não se atentou, mas vai ser uma etapa posterior da pesquisa. Pois bem, a partir do que a gente vê na literatura e do que a gente encontra nos indicadores de democracia, a gente organiza a nossa aproximação empírica, inferencial ao problema, a partir de 4 conjuntos de variáveis. Variáveis socioeconômicas, variáveis de desempenho, variáveis de confiança e de satisfação com a democracia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco esse instrumental metodológico, mas aqui estão expostas as 4 hipóteses, né, do trabalho que a gente vai testar. Que a primeira é que os cidadãos que desconfiam mais das instituições têm mais chances de constituir um perfil ambivalente ou autoritário. Já os cidadãos insatisfeitos com a democracia são aqueles que têm mais chance de constituir um perfil ambivalente ou autoritário. Assim como os cidadãos que tiveram experiências com violência e corrupção tendem a apresentar um perfil ambivalente autoritário, e, por fim, os jovens, que nós hipotetizamos que tendem a apresentar um perfil ambivalente ou autoritário. Nós utilizamos aqui o Latino Barômetro de 2002, 2009, 2016 e 2018. Tem aqui no artigo, tem algumas especificidades do teste, né? Acho que não convém falar sobre tudo, mas a gente se baseia para criar perfis. A gente criou 3 perfis: os democratas, os ambivalentes e os autoritários. Os ambivalentes são aqueles que tanto faz se vive num país cujo regime político é uma democracia ou algum modelo autoritário, né? E os democratas e os autoritários, acho que é bem claro o que isso significa. A gente se baseia no estudo do Zé Álvaro Moisés, um professor aposentado da USP, no qual eu tive um orgulho de trabalhar durante alguns anos, que faz uma tipologia, juntando 2 variáveis que comumente são medidas em surveys, né? São essas que estão aí no eixo X e no eixo Y, né? Na vertical, na horizontal. E a partir da junção de respostas, nós criamos a tipologia dos democratas, ambivalentes e autoritários. Esses são os anos
das pesquisas do Latino Barômetro, a gente só utiliza o Latino Barômetro, que nós vamos analisar, 2002, 2009, 2016 e 2018. Provavelmente aqui, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, porque acredito que não seja muito do conhecimento da maior parte das pessoas que estão nos assistindo, e caso alguém tenha curiosidade, eu estou preparado para responder. Tampouco estou achando que esses gráficos aqui estão bem visíveis para vocês, né? Então, eu vou direto para os resultados. Há uma tabela que mostra os resultados. E aqui eu vou... Tem um quadro aqui que sintetiza o teste de hipóteses, né? Dentro do teste de regressão, naqueles 5 anos analisados, o que nós encontramos? O que nós conseguimos corroborar ou refutar das hipóteses, né? Nós corroboramos 3 hipóteses e uma das hipóteses nem corroboramos, nem refutamos. Não foi possível identificar qualquer tendência, qualquer padrão. Bem, corroboramos que os indivíduos que são mais desconfiados com as instituições, eles são mais propensos a apresentar um perfil político ambivalente e autoritário. Também, aqueles insatisfeitos com a democracia também são mais próximos de um perfil ambivalente ou autoritário, assim como os mais jovens, que apresentam um perfil ambivalente ou autoritário. E não conseguimos nem corroborar, nem refutar o que se atém a desempenho, que a gente chama de desempenho, que é experiências das pessoas com atos de violência e atos de corrupção. Ao longo dos anos, a associação dessas variáveis com perfis ambivalentes e autoritários não mostrou uma tendência muito clara, variou muito, e assim como a sua significância estatística. Então, é algo que a gente não consegue dar respostas com muita clareza no momento. Uma coisa interessante que eu considero que a gente fez foi refinar um pouco essa análise, trazendo algumas interações e a probabilidade de se enveredar pelo caminho ambivalente ou autoritário, né? Então, nós fizemos aqui alguns testes que envolvem a propensão a ser ambivalente ou autoritário em relação à satisfação com a democracia, em relação à confiança nas instituições, e tudo isso mediado por 2 questões: qualidade da democracia e anos de democracia. Qual que é a nossa ideia aqui? A gente quer mostrar mais claramente em que medida aqueles que são mais confiantes e mais satisfeitos com a democracia são mais democratas, ou, no caso aqui do teste, o quanto que eles rechaçam a opção, o quanto mais eles rechaçam as opções ambivalentes e autoritárias, né? Nós já vimos na regressão que quanto mais satisfeito com a democracia, quanto mais confiante nas instituições, menos autoritário você é. Nós queremos, com esse teste, mostrar isso de maneira mais clara, mediando isso por anos de democracia e qualidade da democracia. Então, aqui, nesse primeiro momento, nós estamos aqui a relação nesse quadrante superior esquerdo, de satisfação com a democracia e ser ambivalente. No quadrante superior direito, satisfação com a democracia e ser ambivalente, né? Para 2018, e aqui varia os anos, né? 2002 e 2018, né? A gente não trouxe todos os testes de todos os anos, são 5 pontos no tempo, por questão de espaço e poluição visual, mas no apêndice do artigo que vai ser publicado tem todas as informações. O que a gente quer mostrar aqui? Vamos pegar esse quadrante aqui, né? Você tem 1, 2, 3, 4 pontos de satisfação com a democracia no eixo X. Então, o 4 significa maior
satisfação com a democracia, o maior ponto de satisfação possível com a democracia, e o 1, a menor satisfação possível com a democracia. Aqui no eixo Y, quanto mais alto no eixo Y, maior a opção de ambivalente, ok? E nós temos retas e cores. O que esse quadrante nos mostra? Que, primeira coisa, quanto mais satisfeito com a democracia, quanto mais cada ponto que a gente sobe de satisfação com a democracia, menos probabilidade de aceitar opções, menos probabilidade de ter um perfil ambivalente em relação ao regime político, em comparação com o perfil democrata. Isso é muito claro, temos essa linha aqui, que é a verde, uma cor verde. Essa cor verde indica a qualidade da democracia. A cor verde é a melhor qualidade possível de democracia. Então, vocês veem que, para qualquer dos três tipos, qualquer dos três caracterizações de qualidade da democracia, baixa, mediana e alta, nós vemos que há uma queda ao longo do aumento de satisfação com a democracia na probabilidade de ser ambivalente. Porém, essa queda é mais robusta, mais intensa em contextos, ou seja, em países em que há melhor qualidade da democracia, em comparação a países que há menor qualidade da democracia. O que a gente quer mostrar com isso? É um passo além do teste de regressão, porque aqui a gente está mostrando claramente o quanto que o contexto importa para essa relação. Então, se é verdade que os cidadãos mais satisfeitos com a democracia são os menos propensos a aceitar, a ter um perfil ambivalente, a ter um perfil autoritário, essa relação se mostra ainda mais forte nos países cuja qualidade da democracia é maior. Ok? Passando para o outro gráfico aqui, vocês notam que essa relação é mais clara com um contexto de qualidade da democracia do que um contexto de anos de democracia. Como que eu consigo observar isso rapidamente? Olhando o discernimento das cores aqui, ó. Então, se vocês pegam esse quadrante superior esquerdo aqui, você vê quase nenhuma diferenciação das cores. Significa que esse contexto de anos de democracia para explicar a relação entre confiança institucional e ter um perfil ambivalente não explica muita coisa. Mas vamos pegar um aqui, ano de 2018, onde há melhor essa diferenciação. O que a gente vê aqui? Que há uma queda, né? À medida que aumenta a confiança institucional, diminui a propensão de se ter um perfil ambivalente. E essa diminuição da propensão, das chances de ter um perfil ambivalente, é maior num ambiente que tem mais anos de democracia. Observe esse desenho verde. Embora não seja grande a diferenciação, tal como no exemplo anterior que eu mostrei. Então, como conclusões, né, o que nós podemos dizer aqui? Que a gente corrobora boa parte das suposições da literatura. Por exemplo, esse livro aqui, do Yasha Monk, é um livro ensaístico. Você tem aqui pouquíssimos dados, e quando apresenta algum dado aqui, ele é mais de natureza descritiva. Então, a gente refina melhor esse debate do que alguns autores, como Levitsky e Monk. Esse debate da literatura especializada em termos de material empírico, ele é mais refinado nas análises de Engelhardt e Pippa Norris. A gente traz luzes para o ambiente latino-americano, algo que ninguém tinha feito, e corrobora algumas visões, de que jovens são, sim, mais propensos a serem ambivalentes ou autoritários, de que desconfiança nas instituições
elas importam, e quanto mais desconfiado com as instituições, mais a maior propensão de ter um perfil ambivalente ou autoritário, assim como em relação à satisfação com a democracia. Se o contingente de pessoas insatisfeitas com a democracia são aquelas que mais apresentam a propensão de ser ambivalentes e autoritários. E o contexto importa. Tanto em anos de democracia, ou seja, democracias mais idosas, vamos dizer assim, né? Mais longevas, democracias mais longevas, você tende a ter, na população, um maior rechaço a perfis ambivalentes e autoritários. Da mesma maneira que qualidade da democracia, o índice de democracia liberal do Videm, naqueles países em que se entende que há uma democracia liberal mais robusta, os cidadãos rechaçam com mais intensidade opções ambivalentes ou autoritárias. Então, eu acho que é isso aqui, eu acho que eu vou ficar por aqui, inicialmente, trazendo esses resultados iniciais, né? Eu acho que o que tem de interessante nesse artigo é da gente estar antenado com uma discussão super recente, sobre o vigor democrático, né? Sobre o vigor da democracia, num continente em que os especialistas das instituições mais ricas e mais renomadas no mundo não têm tanto interesse, né, à primeira vista, de pesquisar, que é a América Latina. Então, nós trazemos uma bateria de dados, tratamos eles de natureza, de forma descritiva, de forma inferencial, fazemos diversos testes em 5 pontos no tempo. Então, eu acho que a riqueza desse material empírico nos capacita a observar uma tendência, uma clara tendência de declínio da democracia. E aí algumas pessoas podem me querer perguntar assim, bem, professor, então você está cravando que haverá erosão da democracia pelo menos em alguns países latino-americanos? Eu não estou cravando nada, nem eu, nem meus coautores, meus companheiros no artigo. Até porque mudanças, rupturas institucionais, rupturas de regime, não dependem tão somente da opinião pública, da cultura política dos povos. Depende também do movimento das elites, especialmente as elites políticas e econômicas. Movimentos esses que é difícil você ter uma leitura. Então, eu me lembro muito bem do Albert Hirschman, um economista, um teórico que versava sobre diversas coisas, e ele falava, olha, para além do que a opinião pública nos mostra, também é importante entender os movimentos das elites. O nosso trabalho não visa entender os movimentos das elites. A gente quer entender na população, né, em termos de opinião pública, qual que é o suporte, o apoio à democracia num período recente, né, nos últimos 20 anos aqui na América Latina, e os resultados não são muito interessantes para quem é um democrata. De fato, nós temos um cenário preocupante de queda de diversos indicadores ao pior patamar da série histórica. Então, a democracia encontra-se no seio da opinião pública, dos países latino-americanos, está em descrédito. Motivações para tanto podem ser várias. Ou pode-se compreender que os governos não estão conseguindo satisfazer as expectativas da população, né? Ou então, boa parte da elite política flerta com movimentos cotidianos autoritários, né? O fato é que, independente da motivação, os cidadãos latino-americanos mostram claro descrédito pela democracia. Isso é tendência, é verificável a partir de diversos indicadores, e a gente conseguiu construir uma tipologia de quem são aqueles cidadãos, quais perfis sociais são mais afeitos ou menos afeitos a opções ambivalentes e autoritárias
e o papel do contexto. Então, eu encerro por aqui, já vai dar quase 40 minutos de apresentação, e aí eu fico aí por diálogo com o Gabriel e ou com quem está me escutando, está me vendo aí. Primeiramente, parabéns pela apresentação, né, professor? Estava aqui acompanhando junto com o pessoal. Foi uma apresentação muito boa, porque a gente está falando de um tema que está ainda em pleno desenvolvimento. Todos os dias a gente tem coisas acontecendo, eventos, situações que mudam e oscilam todo esse contexto. Eu queria agradecer, em nome do programa de mestrado em Ciência Política da UF, professor, pela apresentação. Como eu falei, muito importante para esse contexto que a gente tem passado, todos esses grandes eventos que a gente está passando ultimamente, fora da pandemia, mas no contexto da América Latina, que são essas alternâncias de poder repentina, falando do caso do Evo Morales, que foi recentemente, enfim, outras questões que colocou muito bem na apresentação. Mas, sem muitas delongas, eu já vi que tem algumas perguntas, mas eu estou abrindo agora a apresentação para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, alguma sugestão, ou algum tipo de dúvida, questionamento, o espaço está aberto, e vocês podem deixar as perguntas no chat, que eu vou passar ao professor, para que a gente possa iniciar uma discussão mais aprofundada. E aí eu vi que já tem uma pergunta aqui, a gente pode fazer em blocos, conforme for surgindo as perguntas. A gente já tem a primeira pergunta aqui do José Souza, que ele fala: professor Robert, diante do tempo de democracia e qualidade da democracia, nosso artigo apresenta uma melhor ou pior qualidade de vida dos povos desses países da América Latina? Tem essa primeira pergunta aí do José, e quem tiver mais perguntas a fazer, a gente vai colocando aqui no chat. Ok. José Souza, né? Bem, eu acho que essa pergunta, eu preciso sair um pouco, né, do artigo para tentar te responder. No meu ponto de vista, eu parto da premissa que quanto mais democracia, quanto mais democrática uma sociedade, melhor a qualidade de vida. E por quê? Porque quanto mais democrática uma sociedade, mais pontos de vista, mais demandas de diferentes grupos serão, pelo menos, postas em discussão. Então, assim, uma sociedade com uma democracia restrita significa que alguns grupos sociais sequer podem expressar suas insatisfações, e quando o fazem, são duramente reprimidos. Isso faz o quê? Faz com que o status quo atinja a máxima potência, porque aqueles derrotados, aqueles que estão sendo reprimidos, a sua voz não vai aparecer, e se aparecer, será reprimido. Então, quanto mais democrática uma sociedade, maior a pluralidade de vocalização de demandas. Logo, tende-se a ter, teoricamente, pelo menos, melhor qualidade de vida, porque as ações governamentais, elas vão se espraiar, né, espacialmente e socialmente, vão ter um maior espraiamento. Então, diferentes grupos sociais ao redor do país serão mais satisfeitos a partir de respostas governamentais. Então, eu tendo a ver que qualidade de vida está estritamente ligado a grau de democratização. E se a gente for analisar pelos diversos indicadores que temos por aí, a gente chega a outros estudos que mostram que o Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, ele tem uma correlação substantiva com regimes democráticos, né? Ou seja, os países democráticos tendem a ter um melhor desenvolvimento humano do que os países não democráticos. Mais uma vez, né?
Não é esse o escopo da nossa pesquisa, mas respondendo a sua pergunta, eu creio que há sim relação entre qualidade de vida e nível de democratização. Acho que a pergunta foi respondida, né? A gente tem uma outra pergunta aqui, uma pergunta e um comentário do professor Vitor Santos, que é daqui do programa da UFP. Ele diz, professor Robert, parabéns pela apresentação. Gostaria de ouvi-lo sobre as diferenças entre a interpretação culturalista e a neo-institucionalista na compreensão da erosão das democracias no mundo. Passar a palavra aqui para o professor. O interessante é que parte desses cientistas que estão debatendo a possível declínio da democracia, lá no Journal of Democracy, parte considerável deles são institucionalistas. Significa que eles tendem a olhar com mais atenção, né, a aspectos institucionais, como, por exemplo, o tipo de sistema eleitoral, a configuração do sistema partidário, o funcionamento da deliberação política, dentre outras questões. E o interessante é que a gente bebe da fonte de parte desses autores neo-institucionalistas, vamos dizer assim, para fazer um desenho de pesquisa em que, no meu ponto de vista, tem um viés muito mais comportamentalista, né? Culturalista, vamos dizer assim, né? Por quê? Né? Assim, o que a gente está interessado é na voz do povo, entre aspas, vamos dizer assim. A gente está interessado em identificar tendências de comportamento dos cidadãos latino-americanos em relação à democracia no continente, né? E o interessante é que, assim, dos três autores, né, eu já me especializei, publiquei diversas vezes nessa toada comportamentalista, culturalista, o Lucas Ocado também, e já o João Botelho é um neo-institucionalista, vamos dizer assim, né, o interesse dele se casa mais com questões institucionais. Nesse escopo aqui, eu creio que a gente não trouxe como fatores explicativos, a gente não se atentou muito a questões institucionais, né? Por quê? As variáveis, elas são muito relacionadas a experiências do indivíduo, né, valores e suas condições objetivas, né, socioeconômicas. E no âmbito contextual, onde geralmente que os pesquisadores trazem medidas de instituições, né, tipo de sistema político, né, alguma característica das constituições dos países, configuração do sistema partidário, etc., nós optamos por analisar alguma robustez democrática, né, num aspecto contextual. Que robustez democrática a gente está olhando? Por um lado, quantidade, por outro, qualidade. No seguinte sentido, quantidade de anos de democracia. Há N estudos que mostram que sociedades com democracias mais longevas tendem a ter também valores democráticos mais enraizados. Por outro lado, qualidade da democracia, né? Que é a ideia que é o seguinte, olha, independente da longevidade, de quanto tempo existe democracia, se as pessoas estão satisfeitas com os rumos da democracia no país, eles tendem a cerrar fileiras de forma mais intensa contra alternativas autoritárias. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O Vitor Santos, que é um institucionalista, obviamente, ele está me escutando, está me vendo aí, com interesse no que a gente está tratando de institucionalismo. E a resposta é que a gente não está olhando muito para essa questão, embora os institucionalistas são atores importantes nesse debate aí sobre o declínio da democracia. A explicação do professor foi muito
muito boa. A gente tem uma outra pergunta aqui, professor, da Tatiana Nascimento. Ela fala, professor, algo fácil. Os dados trazerem informações como a diminuição da importância do voto e um acréscimo elevado nos governos de poderosos, não seria, então, a perda do interesse pela política? Governos poderosos e importância do voto. Tá. Tatiana, muito interessante sua questão, porque, de fato, muitos indicadores que nós estamos trazendo aqui, eu acho que não resta dúvidas que são indicadores de apreço à democracia, ok. Por outro lado, também eles podem expressar outras questões, né? Bem no começo da apresentação, eu justifiquei esses indicadores a partir do que a literatura especializada está debatendo. A gente simplesmente, entre aspas, né? A gente simplesmente pegou a discussão e os indicadores que eles estão tendo no livro do Levitsky, no livro do Yasha Monk, na edição comemorativa do Journal of Democracy. Nós trouxemos as discussões que eles têm sobre democracia, com suas diferenciações conceituais, com suas diferenciações de leitura de conjuntura e de análise de dados, bem como a questão metodológica, né, do que olhar, aonde olhar para tentar observar um possível declínio ou não da democracia. Então, governo dos poderosos, importância do voto, talvez também seja indicadores de afastamento da população em relação à política. E aí, como aspecto de fundo, a preocupação olha, se uma população acha que o voto não muda nada os rumos do país, que votar não muda nada os rumos do país, e que os governantes governam em prol dos poderosos, você tem uma leitura de que nenhum deles presta. Todo político é corrupto, todo político visa o seu bem-estar pessoal ou do seu grupo ante a vontade da população. E isso é um terreno fértil para alternativas radicais, né, que vão desembocar à direita ou à esquerda em regimes autoritários. Então, esse é um dado para olhar com muita atenção, com muito cuidado, especialmente o entendimento de que governa-se para os poderosos, que, se eu não me engano, lá em 2018, atinge 80% de cidadãos de 17 países latino-americanos consideram que governa-se para os poderosos. Isso é um dado preocupante demais, muito preocupante. Alguns dados de cultura política me preocupam muito, esse é especial. O Brasil, um tempo atrás, agora deu uma melhorada com a pandemia, por incrível que pareça, mas o nível de confiança no Congresso Nacional e nos partidos políticos no Brasil estava a menos de 10%. Isso é muito grave, né? No período da pandemia, dado o protagonismo do Congresso Nacional em muitas ações, a gente observou um acréscimo de confiança no Congresso e nos partidos políticos. E, enfim, obviamente que qualquer cidadão brasileiro em sã consciência tem considerações negativas sobre o Congresso ou os partidos políticos. De fato, eles têm muitos capítulos vergonhosos aí na nossa história que eles foram protagonistas. Porém, não dá para conceber uma democracia sem eles no protagonismo, né? A luta é pela melhora da representação política e não pela sua erosão. Tá? Então, obrigado, Tatiana, pela pergunta, muito interessante. A gente tem a pergunta do Pedro Silva, ele fala, professor Robert, em relação à ascensão da extrema-direita no mundo, com foco na América Latina, como ficariam os ditos regimes híbridos? Ok. Isso é uma pergunta também, uma provocação interessante, porque, primeiro, eu vou dissertar aqui sobre um rigor conceitual, né? Eu já lecionei sobre isso,
e tem se usado muito o termo populismo, né, para caracterizar alguns governos, né. Eu me preocupo muito com isso, porque é um conceito que você já teve tantas definições que, no fim das contas, é difícil entender, é difícil discernir com rigor científico o que é populismo. Então, eu prefiro tratar essa ascensão, eu prefiro tratar como extrema-direita, né? Eu, particularmente, assento meu entendimento que populismo é a conjunção entre um líder político carismático que manipula as massas, mais uma conjuntura política em que as elites estão em desacordo. Okay? Eu acho, por exemplo, que não é essa situação que acontece nos Estados Unidos da América. Eu não acho que as elites políticas estão em desacordo. O que eu penso que há nos Estados Unidos da América é a ascensão de um líder de extrema-direita, né, cujo posicionamento preocupa muito em relação à democracia, certamente. Então, e também não me preocupo só com líderes extremistas direitistas, eu me preocupo com líderes extremistas esquerdistas também. Na verdade, eu me preocupo com o radicalismo. O radicalismo é ruim em qualquer dos dois aspectos ideológicos. Já diria no grande mestre Norberto Bobbio, talvez o que seja mais vital para entender, para a estabilidade política, manter um regime democrático, é o centro. O centro é muito importante. É preciso ter moderação na representação política para que um regime democrático se mantenha de pé por muitos anos. Viu? Então, regimes híbridos. Eu não sei exatamente se o que o Pedro está me trazendo à baila aqui de regimes híbridos seja o que eu vou falar. Mas, quando ele escreveu aí, como eu vi na tela que ele escreveu regimes híbridos, eu estou desenhando na minha cabeça a Hungria, de Viktor Orbán, que, se você olha no formato lá do regime democrático deles, é uma democracia. Você tem eleições livres, você tem um sistema partidário com vários partidos, alguns em desacordo entre si, a situação e a oposição, porém, você tem uma captura do Estado paulatina ao longo do tempo. Acho que cabe uma leitura, né, melhor sobre a Hungria, caberia um webinar só sobre a Hungria aqui, talvez. Mas a ideia é de que um líder popular consegue, ao subir democraticamente ao poder máximo do país, ir minando seus adversários a partir de perseguição, a partir de direcionamento dos recursos do Estado via licitações fraudulentas, via mudanças na lei, direcionada para aqueles que são seus apoiadores, né, os seus companheiros de coalizão, e a paulatina extirpação da oposição de maneira não clássica, né, não tradicional de tanques nas ruas, mas a partir do apoderamento do Estado aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei, uma lei cambiante e cada vez mais alterada para satisfazer os seus e tornar a vida difícil dos seus opositores. Esse exemplo do Orbán, que é a extrema-direita, preocupa muito. Na Polônia também, embora eu acho que se na Polônia, se houver minimamente democracia daqui para frente, as coisas vão melhorar muito, porque ficou quase 50-50, né, 50-50, a eleição lá entre a direita, a extrema-direita radical e a direita moderada, ganhando a radical, que está no poder. Então, eu estou entendendo isso, mas eu me preocupo também com o radicalismo de esquerda. Aqui dos nossos vizinhos, nós temos aqui Venezuela, que para mim se transformou na ditadura paulatinamente, a partir de diversas alterações na Constituição e de eleições cujos resultados são, no mínimo, estranhos. A gente tem mais uma pergunta aqui, professor, do Tiago Abreu. Ele fala: professor Robert, é correto dizer que, em vez de fortalecer os regimes democráticos,
a difusão da democracia e a democratização da vida pública globalmente e na América Latina podem ser causadores da sua crise? Legal, um paradoxo, né? Um paradoxo porque a democracia permite, por exemplo, a ascensão de líderes políticos não tão democráticos. Veja o presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, né? Que qualquer um que der um Google aí vai ver a quantidade de vezes em que ele se posiciona a favor da ditadura, da outrora ditadura militar e posicionamentos autoritários para resolver problemas cotidianos hoje em dia. Então, assim, a democracia é aquele regime que permite que líderes políticos não tão democráticos ascendam ao poder. E que leva sempre à discussão, né? Do que é permitido, vale tudo ou não vale tudo? Será que vale a pena aturar, entre aspas, líderes políticos que se posicionam autoritariamente, recorrentemente, né, a fim de evitar cassações de mandato, impeachment, etc. Vale a pena aturar essas pessoas em prol de uma tranquilidade institucional, de uma frágil estabilidade política, sendo que tem aquela questão de água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Até essas pessoas um político, por exemplo, como Jair Bolsonaro, que durante toda a sua carreira enalteceu a ditadura, agora virou um presidente. Como lidar com isso? Né? Então, essas questões são de fato, interessante, né? E eu acho que, tendo a ausência, né, ou a negligência de atores políticos que façam seu papel com primazia, como, por exemplo, caçar mandatos de quem se posiciona publicamente a favor de ditadura, esse controle tem que ser exercido socialmente, né? Tem que ser exercido pelo povo. Mas, em momentos de crise, obviamente que discursos inflamados, discursos radicais, ganham relevo, e a depender da habilidade desses políticos, uma vez no poder, a gente pode ter um decréscimo de democracia. Então, às vezes, um ambiente democrático pode levar à ascensão de líderes políticos não democráticos. Eu tenho uma pergunta, professor, acompanhando a apresentação. Eu vi que nos dados a gente fala sobre a erosão da democracia na América Latina, e eu fiquei me questionando aqui, como que, de uma maneira, vamos dizer assim, geral, no contexto continental, América Latina, se as elites políticas, como que elas têm se comportado, se os dados eles permitem a gente ter uma ideia, se as políticas, como as elites políticas têm se comportado. Você tem uma troca de elites políticas nesses países, ou se são uma alternância entre uma antiga elite, enfim, grupos políticos já existentes, ou se estão sendo criados novos grupos, novas elites políticas nesse processo de erosão democrática aqui na América Latina. Tá. A América Latina é um laboratório interessante para isso, porque você observa, ao longo dos anos, diferentes estilos de governança, né? Vamos dizer assim. Você teve o que foi cunhado pelo Levitsky, se não me engano, anos atrás, como uma ascensão da onda rosa, a ascensão de líderes políticos esquerdistas moderados, né, aqui na América Latina. Caso da Frente Ampla no Uruguai, que teve Pepe Mujica, Tabaré Vázquez como presidentes. No Chile também, né, com a Frente Ampla deles, né, do centro-esquerda, que se não perdurou tanto no tempo quanto o kirchnerismo na Argentina e quanto a Frente Ampla no Uruguai, está sempre lá com uma oposição forte e ganha vez outra ou vez não as eleições. No Brasil, com Lula, né, com o PT. E nesses países, Argentina, Uruguai e Brasil, por exemplo, nós tivemos uma saída de governos de direita, países que foram autoritários, né, tiveram ditadura, saída de cena de partidos claramente direitistas para ascensão
de líderes políticos, né, de governos esquerdistas, sem ruptura democrática, e com um viés moderado, né, de liderança política. Por outro lado, ali subindo um pouco mais, a América do Sul, ali para a América Andina, você tem ali casos problemáticos, né, que é o chavismo e foi a gestão de Evo Morales, né. Não quero aqui discutir questões de desempenho desses governos. Se você for ir a fundo de desempenho dos governos, você vai ter a interpretação de que o chavismo, ao longo do tempo, fez uma péssima administração. Começou bem, com bons indicadores, depois foi se perdendo. Hoje a sociedade venezuelana é mais empobrecida, com mais deficiências do que quando o chavismo chegou ao poder. Por outro lado, a Bolívia, o Evo Morales, em termos de indicadores socioeconômicos, fez um bom trabalho. Porém, esses dois casos mostram um viés de personalismo na política. Não é nem uma ambição grupal, é uma ambição personalista. Chávez só saiu do poder porque ele morreu, né? Mas remendou a Constituição quanto pôde para se manter no poder, e o Evo Morales estava indo para a 4ª eleição consecutiva. Então, foram alternativas à esquerda, né, mas com viés mais personalista e autoritário, muito diferente da ascensão da esquerda aqui na Uruguai, Chile, Brasil e Argentina, né? O que a gente vê, Gabriel, recentemente, é que agora um cenário mais, vamos dizer assim, mais bagunçado, entre aspas, no seguinte sentido: se na década lá do começo dos anos 2000, a gente teve a saída do predomínio da direita para predomínio de esquerda aqui na América do Sul, agora as coisas estão um pouco mexidas. Você tem desde um líder de direita, extrema-direita aqui no Brasil, como Jair Bolsonaro, a ascensão da direita moderada no Uruguai, de propostas muito diferentes de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. A queda, que parece que vai ser fortíssima, do projeto de direita no Chile, né, que está por vir, né, nas próximas eleições, certamente a direita não permanecerá no poder. A permanência de alguns países esquerdistas aqui na região, a queda do Evo Morales, né, e muito discutível, né, se por um lado os militares talvez agiram para além dos contornos constitucionais, por outro lado também o Evo estava disputando uma eleição depois de perder um referendo que perguntava se ele poderia disputar mais uma vez as eleições. Então a gente convive aí com momentos de ascensão de direita e de esquerda. No momento está um pouco bagunçado isso, uma onda rosa esquerdista, que foi muito importante para nós, porque eu acho que trouxe maturidade institucional aqui para a América do Sul. Ela não se encontra mais em vigor, e o olhar preocupante é para os extremismos, né, especialmente de esquerda na Venezuela, que, do meu ponto de vista, já é uma ditadura há algum tempo, e no que pode acontecer aqui no Brasil com a extrema-direita no poder. Obrigado, professor, pela resposta. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Ele diz: Robert, o que você pensa sobre a relação entre uma disfuncionalidade das democracias latinas e o regime presidencialista? Essa é uma discussão antiga, né? Antiga. E sempre válida, né? Sempre válida. Veja bem, eu penso que, obviamente, que diferentes configurações institucionais levam a diferentes resultados. Os diferentes formatos, por exemplo, do sistema eleitoral favorecem ou não minorias políticas no poder, né? Então, no sistema eleitoral de viés majoritário, você tende a favorecer as maiorias e desfavorecer as minorias, ao passo que o sistema eleitoral mais proporcional tende a favorecer as minorias e a desfavorecer maiorias. Porém, quando se fala dessa disfuncionalidade do presidencialismo com a democracia, você é levado, pelo menos instintivamente,
há uma alternativa. Que alternativa seria isso? O parlamentarismo, né? E aí sou cético sobre o quanto que o parlamentarismo melhoraria aqui a nossa representatividade e traria mais vigor à democracia, porque se a América Latina, especialmente, né, é um terreno muito fértil para mostrar o quanto que presidencialismos podem não serem úteis, né, para a democracia. Por outro lado, também nós temos diversos exemplos de o quanto que o parlamentarismo não resolve, né? Se você olha para democracias como a alemã, que é uma democracia jovem, e a Inglaterra, que é uma democracia antiga, o parlamentarismo deles funciona. Mas se você olha para a Itália, você tem uma média de tempo de gabinete muito curta, se não me engano, entre 1 ano e 1 ano e meio que dura cada gabinete. Imagina você trocar de governo, porque na prática é isso. Você trocar de governo de 1 ano e meio, de ano e meio e ano e meio. Então, assim, eu acho que uma mudança da organização institucional não é uma bala de prata. A mudança em si não vai trazer melhor representatividade. Você quer garantir uma estabilidade democrática, né? Eu acho que a gente pode ser muito crítico em relação a como o regime presidencialista funciona. Mas a minha preocupação, pelo menos, e lembrando, eu não sou um institucionalista, mas a minha preocupação é de fazer alguns ajustes nas instituições para que as coisas funcionem melhor. Por exemplo, uma coisa que é gritante, não é só no Brasil, né? Especialmente em democracias mais jovens, é a desproporcionalidade de representação entre homens e mulheres. Comparando, né, com o contingente feminino que existe na sociedade, a representação feminina é muito baixa, muito baixa. E aí, mudanças, por exemplo, nas eleições, poderiam resolver o problema. Por exemplo, se você faz com que as eleições proporcionais virem, em vez de voto em pessoas, né, podendo votar em pessoas, voto aberto, né, você vote em partidos que têm listas pré-estabelecidas e que haja alternância de um nome masculino, um nome feminino. Aí você resolve uma mudança institucional, você resolve de uma eleição para outra em termos de quantidade de representação feminina. Não estou querendo dizer que você vai melhorar no geral, né, e de forma substantiva a qualidade da representação. Ter mais mulheres no poder, em tese, melhora a representatividade política. Em tese, mas tem um limite. Tem um limite por quê? Porque tanto mulheres quanto homens, aqui no Brasil, estão imersos a uma cultura política personalista, conservadora, e especialmente a partir da última eleição do último presidente, que ainda tem um certo grau de abertura ao autoritarismo. Então, são essas aí as minhas reflexões sobre a pergunta levantada pelo Luiz Fernando sobre possíveis disfuncionalidades entre presidencialismo e democracia na América Latina. A gente tem mais 2 perguntas aqui, professor, para fazer pela ordem. A pergunta da Isabelle Carvalho. Ela pergunta: professor Robert, em que medida fatores exógenos, como, por exemplo, crises econômicas, contribuem para o declínio da democracia na América Latina? Tá. Assim, isso é muito interessante, né? Porque em períodos de crise, eu tendo a ter a leitura que em períodos de crise econômica, os eleitores tendem a se fiar em líderes fortes, né? A um salvador da pátria. Né? E todo salvador da pátria tem sempre a ambição de ter o poder todo para si. Especialmente em democracias mais jovens ou com qualidade democrática baixa, essa questão se torna ainda mais grave. Eu acho que é sempre uma questão, pelo menos perceptivamente,
é sempre uma questão, a queda da democracia em momentos de crise em países jovens e subdesenvolvidos como nós aqui na América Latina. Mas essa não é uma questão quando os países centrais e com democracias longevas estão em crise. Lá a questão vai mais para como manejar, como gerenciar o Estado, ou como tornar menos atraente o comportamento corrupto de grandes empresários, da elite política. Acho que a preocupação vai mais nesse sentido do que de erosão democrática, porque nesses ambientes, um líder político que deseja o poder para si é menos provável. Menos provável. Então, sim, economia e política são irmãos siameses, né? E a pujança ou crise de um sempre carrega o outro na mesma direção. Obrigado pela pergunta, Isabelle. A gente tem a pergunta aqui do usuário Vídeos Global Clink. Professor Robert, qual a diferença entre o clínico da democracia e a adesão a um discurso de insatisfação devido à alternância de poder, principalmente pela esquerda? Bem, é interessante isso, né? A gente precisa entender, precisa ler o quanto que tem de criticismo em alguns indicadores de democracia e o quanto que tem de um viés de declínio, né? Eu acho que a melhor resposta para isso é analisar dados ao longo do tempo. Porque, se por um lado você pode pensar que é até saudável que os cidadãos sejam críticos em relação às instituições políticas, quando essa crítica negativa se repete durante anos, anos e anos, acho que você pode sair de um cenário de crítica de problema institucional, né? Então, essa é uma questão. No nosso continente latino-americano, se eu entendi bem a pergunta, eu não sei se tem um problema de alternância, né, de ascensão da esquerda, não. Em respostas anteriores, eu estava até destacando a onda rosa, né, de ascensão de diversos líderes esquerdistas. Batendo mais uma vez na tecla, eu penso que, aqui na América Latina, eleições livres e justas é o que predomina, ainda é o que predomina. E a alternância de grupos políticos de esquerda e de direita, ao longo do tempo, mostra isso. Para mim, é uma evidência disso. Eu estou preocupado com a ascensão de extremistas, que geralmente vêm em períodos de crise econômica, e que nos ameaçam, né? Num contexto de cultura política personalista, de pouca longevidade democrática e de salvadores da pátria, de apreço por salvadores da pátria, toda crise econômica, crise moral, de escândalo, de corrupção, é terreno fértil para salvadores da pátria e posições autoritárias. Não me preocupo com a ascensão uma possível não ascensão de forças esquerdistas, elas têm ascendido. Eu me preocupo com a ascensão de extremistas, de ambos os aspectos ideológicos. A gente tem o Frederico Leão, ele diz: professor Robert, boa tarde. Como você interpreta a atuação do judiciário na defesa da democracia? Os fins justificam os meios? Há uma politização do judiciário que ameaça sua função institucional? Acho assim, o homem é um animal político, né? Então, clássico, né? E, inclusive, os atores do judiciário fazem política. Então, a politização do judiciário sempre existiu. A questão é entender qual o sentido dessa politização do judiciário.
e se ela tem está intensa ou não, né? Nós vivemos aqui no Brasil, estamos vivendo ainda, eu acho, agora em sua decadência, né? Mas estamos vivendo. Um protagonismo, né, por exemplo, de atores judiciais, a partir do ex-ministro da Justiça e ex-juiz, Sérgio Moro, né, que, liderando os trabalhos da Operação Lava Jato, trouxe coisas positivas e negativas para o ambiente político. A positiva foi, no meu ponto de vista, tá, elencar a corrupção como um dos principais problemas do país, sempre foi e continua sendo, e eu acho que a maneira que a Lava Jato trouxe a sua atuação mostrou que pessoas ricas e poderosas também podem ser julgados pelo arcabouço jurídico que nós temos, porque acho que predominava muito na população a ideia, predominava mais do que predomina hoje, pelo menos, a ideia de que a justiça só existe para o pobre, né? Eu acho que isso mudou um pouco. Então, acho que mostrou que a justiça pode afetar pobres e ricos. Por outro lado, foi uma atuação com sentido muito claro, né, de derrubar, de perseguir, entre aspas, né, de derrubar, a partir de decisões, vamos dizer, heterodoxas, né, que você pode ter uma leitura muito crítica sobre algumas decisões da Operação Lava Jato, com forças políticas que estavam no poder, especialmente do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, o grande problema da Lava Jato, para mim, que é uma politização do judiciário, é direcionar a pecha da corrupção a grupos específicos, né? Como se outros grupos políticos não incorressem em atos de corrupção. E aí, se fosse elencar aqui exemplos, a lista seria longa. Mas, enquanto projeto político, a Lava Jato levou a essa questão. E o que a gente precisa é que os poderes sejam harmônicos, né? Aquela coisa ideal. Montesquieu, que cada um faça a sua parte e se vigie, né? Só que, muitas vezes, por conta da omissão do legislativo, ou pela baixa credibilidade que esse poder tem perante a sociedade, os juízes veem como atraente agirem politicamente, né, passando por normas entendidas bem claramente, né, como normas canônicas do direito para perseguir determinados grupos políticos. Essa é uma preocupação. Porém, esse ativismo judiciário, ele, no meu ponto de vista, ele tem que se buscar um menor protagonismo do judiciário. Só que, muitas vezes, a gente pode achar ruim um ativismo judiciário, como a gente pode achar bom. Recentemente, por exemplo, o STF tem tido um protagonismo muito grande em defesa da democracia, né? Levando investigações contra atos políticos antidemocráticos. Então, assim, a gente tem que ser muito refinado na nossa crítica, porque o ativismo judiciário, às vezes, nas vezes que vai em direção ao que você aprova, ele é bem visto. Quando vai em direção contrária ao que você aprova, ele é mal visto, né? O ideal é chegarmos a um estágio de universalismo de procedimentos e de harmonia entre os três poderes, que aqui no Brasil, obviamente, se encontra longe da maneira ideal. A gente finalizou as perguntas, não temos mais alguma pergunta aqui no chat, então eu finalizo o nosso webinar, primeiramente agradecendo o professor Robert pela apresentação, agradecendo em nome do programa de mestrado em Ciência Política da UFP, pela apresentação. Eu também agradeço ao programa pelo convite, né, para mediar esse debate, essa discussão que a gente fez na tarde de hoje, que foi bastante produtiva.
E agradecer também a todos que participaram, que as perguntas e que estiveram com a gente nesse webinar. E dizer que o nosso próximo encontro aqui do Diálogos da Eninga será no dia 25 ainda. Em breve a gente vai fazer a divulgação. Beleza, Gabriel, em seu nome eu agradeço ao PPG-CP da UFPI, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Foi uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito em poder apresentar minha pesquisa e dialogar com pessoas de uma maneira geral sobre política, tá? Então, sucesso aí nesse projeto de Diálogos da Eninga e até a próxima. Tchau.